Sejam todos muito bem-vindos ao canal Nilza Diversidades. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, versículo 7. A receita de hoje, bolo de tsunami. Vocês vão amar essa receita. Vamos anotar os ingredientes? Para a massa, vocês vão precisar de uma xícara de leite, xícara de 240 ml, meia xícara de óleo, uma caixinha de gelatina sabor limão de boa qualidade, 3 ovos, uma colher de sopa de fermento em pó químico para bolo, uma xícara de chá de açúcar e 2 xícaras de farinha de trigo. Somente esses ingredientes da massa. É só bater tudo no liquidificador. Primeiro o leite, os ovos, o óleo e o açúcar. Depois acrescente a gelatina e depois a farinha de trigo e o fermento em pó. É só bater tudo e já está pronta a sua massa. Para o nosso recheio, que vai ser um recheio de chocolate, uma caixa de leite condensado, uma de creme de leite, uma barra de 90 gramas de chocolate meio amargo ou ao leite, se você preferir, 2 colheres de sopa de margarina, 3 colheres de sopa de cacau em pó ou meia xícara de chocolate em pó de sua preferência, uma xícara de leite, 240 ml e 2 colheres de sopa de amido de milho, ou seja, maisena. Para a cobertura tsunami, 2 caixas de leite condensado de 1 limão. É só ralar e cuidado para não ralar a parte branca, só a verdinha que vamos utilizar. Também para a montagem do bolo, uma folha de acetato, ou seja, de PET, isso aqui ó, tira de PET. A minha, ela mede, tem vários tamanhos onde você compra na loja de doces, eu comprei na Manduri. Ela mede, deixa eu ver aqui, 25 centímetros de altura por 1 metro de comprimento, ou seja, dá pra você fazer 2 bolos tsunami. A massa também dá para 2 bolos, o recheio e a cobertura. Aqui, como eu não tenho a forminha de 15 centímetros de diâmetro, 15 centímetros é a espessura, a largura da boca dela. E por 10 de altura, essa aqui mede um pouquinho mais, eu comprei forminhas de panetone. E também eu forrei o fundo, veja isso daqui, forrei o fundo com papel manteiga e as laterais para reforçar, por ser papel, que a massa do bolo sempre é mais mole que a do panetone. Cortei 2 tiras de papel manteiga, como elas não param, vocês vão virar ao contrário e colocar a parte que fica enrolando para lateral, para fora, aí ela vai parar de enrolar na hora de você colocar a massa, ela vai ficar mais parada, vejam. A folha de acetato, como ela vem 1 metro no sentido do comprimento, eu cortei ela ao meio. Dá para fazer os 2 bolos tranquilo. Eu prendi aqui elas com durex na bordinha aqui. Vai, fecha e prende com durex para não abrir, para você conseguir montar o seu bolo. E a espessura, assim, é só você medir em volta da sua forma do bolo, que você vai saber o diâmetro. Eu fechei aqui com 2 centímetros, tipo assim, ó, 1 centímetro de cada lado, ficou apenas... E depois, se precisar, a gente ajusta conforme, depois do bolo assado, a gente vê se é isso mesmo, qualquer coisa a gente dá mais uma apertadinha. Para a massa, adicionei no liquidificador o óleo, os ovos, o açúcar e o leite. Bati até misturar tudo muito bem. Depois de tudo misturado, adicionei um pacotinho de gelatina de limão. Bati novamente para misturar bem a gelatina nos outros ingredientes. Logo após, adicionei a farinha de trigo e o fermento em pó e bati novamente. Dividi a massa nas 2 formas para panetone.
vai render 2 bolinhos. Leve para assar 35 minutos em forno médio, pré-aquecido. Para o recheio, bata todos os ingredientes no liquidificador, menos o chocolate em barra. Leve para a panela, cozinhe até engrossar. Depois, de bem quente, adicione o chocolate em barra, misture até derreter totalmente. Deixe ferver até quando você passar a colher e ele soltar do fundo da panela e demorar para se juntar novamente. Esse é o ponto ideal. É um brigadeiro nem mole e nem duro. É meio termo. Deixe esfriar, cubra com filme plástico antes de esfriar, é claro. Ainda quente, cubra com filme plástico, deixe esfriar naturalmente para você rechear o bolo depois. Deixe esfriar. Os bolinhos já assaram. Ficaram assando 35 minutos. Se você achar que não dá pra ver, porque não dá pra ver no ponto certo, porque a forminha é alta, corte ela para ficar na altura de 10 centímetros. Aí vai dar pra você ver com a tampa do forno fechada. E se você não quiser cortar, faça igual eu. Depois de 30 minutos, puxe a assadeira um pouquinho pra fora. Você pode abrir o forno, porque ele não vai murchar mais depois de 30 minutos assando. Dá uma olhada, se estiver douradinho, já está pronto. Para abrir é só rasgar o papel normalmente e retirando. Essa parte do fundo a gente retira o papel cortando com a faca. Retira essa parte de cima do bolo para a gente nivelar ele. Agora vamos medir o acetato. Essa altura que eu peguei de 25 está bastante alta, dá para você fazer um bolo bem mais alto, com várias camadas. Vou medir para ficar bem justo no bolo. Medir e colar com um durex. Prontinho, já medi, já coloquei a fita em cima e embaixo, apenas já é suficiente. Essa parte do bolo aqui a gente vai deixar ela para baixo e você vai fatiar ou apenas em 2 fatias ou em 3, depende do seu gosto. Um eu cortei em 2 e o outro eu cortei em 3 fatias, para vocês verem como fica. Agora é só espalhar o recheio. Já vou espalhar o recheio com cuidado. Vou colocar mais uma camada do bolo. Com cuidado, é só ajeitar ali no meio. E mais uma camada do recheio. Molhar novamente com guaraná. Agora é só umedecer com mais guaraná. Coloquei nesse vidrinho aqui porque facilita melhor. E vamos fazer a nossa cobertura. Gorgurão, vou usar esse marrom que eu acho muito lindo. É só passar em volta e dar um laço. Veja que lindo que fica. Vocês podem vender esse bolo recheado por mais ou menos R$40 cada bolo desse. Ou sem recheio, apenas com a cobertura em cima, por R$30. Cada bolo desse pesou 1,450 kg. Você veja o valor dos ingredientes que você gastou, depende de região para região. Vocês podem cobrar até mais do que o valor que eu estou estipulando para vocês. Para a cobertura, eu fiz uma vez a cobertura com creme de leite. Não deu certo. Na hora que faz, que coloca no bolo e puxa, ele demora para cair, mas cai. Mas depois que põe na geladeira, por causa do creme de leite, vira uma mousse. Então, resolvi fazer essa outra cobertura aqui, que é quase infalível. 2 latas de leite condensado. E aqui eu tenho suco de 3 limões grandes, que dá mais ou menos 120 ml, ou seja, meia xícara de 240 ml de suco de limão espremido na hora. Você vai adicionando o limão e vai mexendo. Essa cobertura não tem erro, porque eu falo pra vocês.
vai engrossar aqui o limão, o leite condensado? Vai. Mas você só vai colocar essa cobertura no bolo depois de você deixá-la na geladeira por pelo menos 4 horas. Ou faça um dia antes de antecedência. Você só vai colocar a cobertura no seu bolo depois de gelada, se você ver realmente que ela está líquida. Senão não vai ser um bolo tsunami. Ela vai ficar dura no seu bolo e não vai cair na hora que você ou seu cliente for puxar o acetato. É só ir misturando e não bata no liquidificador para não ficar aerada e não ficar parecendo uma mousse. Ela tem que ficar bem líquida mesmo. Vejam, já está, ó, engrossando, ó. Mas nós vamos colocar limão, dar o ponto nesse creme, nessa cobertura com limão. Coloquei todo o limão, se precisar a gente coloca mais, tá, gente? A cobertura mais difícil de fazer é essa aqui, a do limão. Vou misturar tudo aqui e já volto com vocês. Veja como está, gente, olha, está bem grossa ainda, você coloca assim, ela sobre a outra e ela não cai facilmente, tá vendo? Ela não vai derramar como um tsunami no bolo, ela tem que ficar líquida, não pode ficar dando picos assim. Espremi mais 2 limões bem grandes, deu mais 100 ml, já usei 120 ml de suco de limão, vou colocar mais 100 ml aqui aos poucos, aí eu falo pra vocês quanto que eu gastei, já volto. Prontinho, pessoal, sobrou aqui 20 ml do limão, do suco do limão, como eu coloquei 120 ml primeiro, aí depois mais quase 100, então esses 20 ml a gente retira e dá um total de 200 ml de suco de limão que eu coloquei. A cobertura tem que ficar assim, ó, líquida, caindo, sem picos. Agora você leva para geladeira por pelo menos 4 horas. E o bolo de tsunami é o seguinte: se você for fazer o bolo de tsunami, faça a cobertura antes, põe na geladeira. Não caia na inocência de que vai cair, vai dar certo. Qualquer receita que você pegar na internet, faça o teste antes. Se depois de gelada ela continuar líquida, você sabe que o seu bolo vai virar um tsunami lindo e maravilhoso. Já volto com vocês. Prontinho, pessoas, depois de ficar na geladeira um tempo, veja a nossa cobertura como ela está grossa, mas cremosa. Veja, ela deu uma engrossada, ó, ao invés do início, mas tudo indica que ela vai cair. Aqueles 20 ml que sobrou do limão espremido, eu coloquei no nosso creme. Veja, ficou bastante tempo na geladeira, ainda está mole e líquido esse recheio. Essa cobertura de tsunami vai dar certo dessa vez, gente. Podem colocar o limão tranquilo que não vai ficar azeda. O leite condensado ele é bem doce e não interferiu em nada. Essa cobertura dá para os 2 bolos. Vocês vão colocar metade, veja que maravilha que vai ficar. Agora sim vamos ter um bolo de tsunami de verdade. Pronto, já coloquei a metade. Vou colocar agora as raspas de limão. Vou pausar aqui, senão fica longo o vídeo. Vou deixar mais umas 2 horas na geladeira para tirar toda a sombra de dúvida se vai virar tsunami ou não. E já volto com vocês. Depois de mais umas 3 horas na geladeira, vamos ver o nosso bolo tsunami. Tem que tirar com cuidado. Veja caindo.
Agora sim deu certo, gente. Podem fazer essa cobertura, podem vender que não vão se arrepender e vai dar certo. Olha que delícia, nosso tsunami. Cobriu todo o bolo, ficou, olha, perfeito, gente. Maravilhoso. E continua caindo, vejam, olha. Que delícia! Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Até o próximo vídeo, Nilza Diversidades. Um beijo no coração. Tchau!